Obrigada, Kemi. Obrigada, Maria Alba, pela prece tão acolhedora. Norma, por nos ajudar no chat. E a todos vocês que estão aqui no plano material e aqueles que estão no plano invisível nos observando. Hoje, o nosso assunto, doutrinariamente falando, na perspectiva espiritual, é um assunto que acredito que seja muito familiar para todos nós. A tolerância ou a falta desta tolerância. E para isso a gente recorre sempre às obras da codificação, dessa doutrina tão consoladora e esclarecedora para que a gente tenha um alicerce seguro no entendimento do que seria esta tolerância. Então, depois em casa, cada um de vocês, lição de casa. Vamos voltar ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Bem-aventurados quem? Aqueles que são brandos e pacíficos. Então, nós vamos entender a tolerância não no aspecto do olho material, das perspectivas emocionais. Nós estamos aqui para entender a tolerância sob o aspecto espiritual. E por que o capítulo 9? Porque ali o codificador reúne as mensagens, as palavras dos espíritos que nos fala sobre a brandura, a mansidão. E aí a gente volta ao primeiro questionamento para nós, que ao longo dessa breve conversa, depois nós vamos abrir para as conversas e perguntas com vocês, a gente se pergunta, será que somos tolerantes? Para a gente começar a pensar. Será que eu sou esse bem-aventurado, onde eu tenho a brandura e a mansidão no coração? E como é que eu percebo as intolerâncias que me cercam? Se eu já me coloco como uma pessoa branda, pacífica, se a minha resposta for sim, sou tolerante, como é que eu percebo os contextos, as situações que são ali, por assim dizer, recheadas de intolerância? E aí a gente vai para o evangelista Mateus, onde no início desse capítulo 9 nós temos: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Por que nós estamos relembrando as passagens dos evangelistas por Jesus? Porque muitas vezes a gente observa os contextos de intolerância, muitas vezes a gente chega a dar as nossas opiniões pessoais frente a uma impiedade, a uma falta de compaixão, a uma falta de tolerância, e nós somos muito rápidos em fazermos isso. Observarmos a conduta externa, sem olhar para nós primeiro. E realmente compreendermos se nós somos estes tolerantes de outrora. Se nós somos piedosos, se nós temos compaixão. A começar no ambiente mais íntimo que se chama lar, na família. Quantas vezes, nas confusões domésticas, nas lutas diárias, dentro de casa, ao amanhecer do dia, no café da manhã, no almoço, onde reunimos poucos de nós com a correria da materialidade, a gente se pega
nos ímpetos da intolerância. Ou ao findar do dia, cansados de um dia cheio das provas da vida, a gente fala, hoje eu perdi a paciência. Traduzindo, fui intolerante. Chegamos no trabalho depois de uma noite mal dormida, onde o espírito ficou inquieto, vagando por regiões talvez tão sombrias, e despejamos no outro a nossa impaciência, a nossa intolerância, como se aquele companheiro fosse responsável pelas sombras que carregamos. Até mesmo no trabalho material, naqueles momentos onde temos sob a nossa direção material, coordenação, companheiros que precisam aprender conosco, não conseguimos externar a fraternidade, a solidariedade, porque somos por demais impacientes com os nossos ditos liderados. E no ambiente cristão, nos grupos de estudos, na casa espírita, quando a gente não tem sequer alguns minutos para escutar aquele companheiro, que mesmo diante das suas fragilidades está ali, se esforçando para traduzir para o seu espírito e para daqueles que estão escutando as palavras de Jesus. Nós não temos tempo para perder. Se a gente está na casa espírita, a gente vai para o passe. Vamos lá para o fundo nos organizar para o trabalho fraterno. Porque aquele companheiro nos tira do prumo. Então, eu estou colocando pequenos exemplos que talvez muitos de nós ou poucos de nós já passamos por isso. Para que a gente compreenda que a gente conhece muito a falta da tolerância. Mas a tolerância é exercício desafiador para nós. Porque a gente exige que o outro seja tolerante conosco. A gente precisa disso para apaziguar a nossa alma. Mas a gente tem dificuldade em estender a mesma tolerância ou até um pouquinho a mais para aqueles companheiros que nos cercam. E tem uma obra chamada Pensamento e Vida, que é uma cartilha, segundo Emmanuel, que eles utilizam no plano espiritual e que foi colocada no plano terreno para nós, com assuntos do cotidiano. E tem justamente uma lição sobre a tolerância. E tem uma frase que Emmanuel define, que eu vou pedir para que vocês me deem licença para eu ler, através de Chico Xavier. Vejam só o que nós estamos dizendo, nas palavras de Emmanuel. A tolerância é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal, com serviço incessante no bem. E Emmanuel diz que tolerar não é assunto de superficialidade. Não dá para a gente falar de tolerância de uma forma rasa, superficial. É assunto profundo. Porque se tolerar é esquecer todo o mal, aí vamos ao Evangelho. No capítulo 9, nós temos algumas facetas da tolerância. Esquecer todo o mal exige de nós o quê? Que o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. A afabilidade e a doçura. Porque quando o meu espírito é dócil, é gentil espiritualmente, e não somente respeitando as convenções da terra com aqueles irmãos, sobretudo os mais difíceis, o meu espírito está exercitando a tolerância. Mas o próprio Evangelho nos diz, não é uma docilidade, uma afabilidade aparente. Sabe aquele verniz que fica ali envernizando a mesa da sala, deixando linda, mas que talvez esconda os cupins que estão dentro da madeira? Não é este tipo de docilidade, de afabilidade que nós estamos dizendo que é uma das facetas da tolerância. É olharmos para os nossos irmãos assim como Deus
de uma forma muito singela, olha para os seus filhos, sabendo que somos imperfeitos, que somos frágeis, mas com amor fraternal. Isso é sermos dóceis, sem o verniz que apenas na aparência demonstra essa docilidade. Sermos tolerantes. E o outro aspecto também da tolerância, que podíamos chamar de um mecanismo da tolerância, a tão conhecida paciência. No linguajar comum, a gente fala muito assim, perdi a paciência. E alguns companheiros nos colocam, perdeu o quê? A gente só perde aquilo que a gente tem ou que a gente não tem? Porque se eu tenho a paciência, eu não vou perder. Se eu estou dizendo que eu perdi a paciência, talvez eu nem a tenha. E onde que se encontra a paciência nesse aspecto? A paciência anda junto com a indulgência, que é um outro item que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, em capítulos posteriores. Temos o item somente da indulgência, onde nós observamos as imperfeições dos nossos companheiros e nós não comentamos. Nós somos pacíficos, brandos neste entendimento. Não significa que nós somos coniventes com o mal. Jesus em nenhum momento ensinou sermos coniventes com o mal, mas respeitarmos a condição evolutiva de cada um. E ele exemplificou essa indulgência em todo o seu momento, o seu caminhar diante da humanidade. E Emmanuel mesmo, nessa lição da obra Pensamento e Vida, coloca nas suas conclusões. Quando ele volta, depois da sua passagem para o plano espiritual, e ele volta, sabemos disso, pelos retratos bíblicos, ele não volta e não fala da negação de Pedro, não fala sobre o comportamento de Judas, da traição. Ele volta para falar da importância do Evangelho. E como esse Evangelho vai nos ajudar em nossa redenção. Vejamos só, ele poderia ter voltado e falado, Pedro, por que me negastes? Por que deixastes que a sua sombra falasse mais alto? Judas, por que me traístes? Chegastes tão amoroso, me destes um beijo e me traístes. Não, ele não fez isso. Ele foi paciente, indulgente com as imperfeições daqueles que compunham o colégio apostolar. Nada falou sobre as sombras que o envolveram, mas falou sobre a redenção, sobre novos caminhos para cada um daqueles que estavam escutando, isto é, sermos indulgentes, aliado a esta paciência. E diante desses aspectos, a afabilidade, a doçura, a paciência, existe outro que está intrínseco, nas entrelinhas, que vai reger, que vai direcionar a forma com que somos dóceis e que somos pacientes. Sabe qual é este aspecto? É a nossa verdadeira intenção. Deus conhece, meus irmãos e minhas irmãs, as nossas verdadeiras intenções. Os nossos protetores espirituais conhecem o nosso espírito imortal, as mazelas que carregamos e que precisam ser reajustadas. Então, se Deus conhece as nossas verdadeiras intenções, as nossas intenções é que vão direcionar a prática dessa doçura, dessa paciência. Por isso que não adianta ser apenas um verniz. Precisa ser real. Precisa ser testemunho vivo em cada atitude que a gente tem.
E é nesse ponto que se encontra o nosso desafio encarnatório. Nós não falamos no início sobre os vários momentos onde a nossa paciência fica ali fragilizada, onde perdemos em algum momento a tolerância com um ou outro irmão? Nós não comentamos sobre isso? Essas situações, e nós já sabemos, são situações importantes que nós mesmos pedimos ao compor o nosso planejamento encarnatório. Então, aquele ser que exige mais de mim, naquilo que estamos falando, sobre sermos dóceis, sermos pacientes, sermos indulgentes, é justamente aquele ser que precisa da nossa tolerância. Ou que muitas vezes pode ser o contrário, que ele precisa continuar nos tolerando. Porque às vezes a gente acha que é a gente que se encontra numa situação de ser tolerante, né? E os outros que sejam obrigados a nos tolerar. Não, às vezes não. Às vezes a gente que tira o outro do prumo. A gente que desequilibra o outro. Não sabemos e nem precisamos saber, pelo véu do esquecimento, os algozes do passado ou do presente que se formam. Precisamos olhar as nossas reais intenções nestas convivências e caminhar para a tolerância. Porque a brandura e a mansidão não nasce de repente. Poderíamos estar aqui hoje tentando entender se existe uma receita de bolo, né, para a gente ser tolerante. Não, não existe. Não existe. Existe um ensinamento de Jesus nos chamando para a brandura e para a mansidão. Existe uma doutrina consoladora e esclarecedora que nos dá os recursos espirituais e nos mostra que recursos a gente pode usar para que a gente se torne muito melhor hoje do que éramos ontem. E existe a nossa boa vontade junto disso tudo. Porque se não queremos, se não tivermos boa vontade, a espiritualidade amiga vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Ninguém vai ferir a nossa condição evolutiva. E é neste aspecto que precisamos começar a entender essa tolerância. E a tolerância ajuda somente a cada um de nós, como indivíduos, sobretudo no cumprimento dos nossos aspectos provacionais, ou ela reflete no coletivo? Ela reflete no coletivo. Joana de Ângeles mesmo, ela nos conta que quando a gente está no coletivo, o que é que acontece? Nós aprendemos o exercício da lei de amor, numa obra de Divaldo chamada Desafios e Soluções. E quando a gente aprende a lei de amor, essa lei do coletivo, de estarmos em grupo, como a gente está aqui hoje, exercita em nós, para a nossa evolução, o sentimento de fraternidade. Olha o que ela coloca. Na convivência com o próximo, o ser humano, esta convivência lima as arestas interiores e ajusta-se ao grupo, aprendendo que a sua perfeita sintonia com os demais resulta em produção e aperfeiçoamento para todos. Conviver em grupo, estarmos com a nossa família nos desafios, nesta escola de redenção de almas, estarmos naqueles desafios do campo profissional, estarmos no barco dos trabalhos espirituais, nesta convivência com seres muito distintos, diferentes de nós, nos aspectos morais, nas vivências evolutivas, nos faz crescer. Mas só nos faz crescer quando aplicamos aqueles aspectos da tolerância. Quando observamos o outro e somos indulgentes. Quando não maliciamos o outro, lembram de Jesus? Hipócritas, por que me tentais? Quantas vezes a gente não faz isso com um ou outro companheiro só para ver ele se fragilizar, tentar entrar em contradição?
Por que isso? Quantas vezes deixamos o egoísmo imperar e vivemos em grupo, tentando as barganhas, as trocas, para suprir os nossos interesses particulares? Então, se formos viver em grupo com essas intenções, não vamos conseguir fazer o que Jona está dizendo, aparar as arestas. Mas se a nossa convivência, mesmo diante de desafios, porque é muito desafiador conviver com outro ser espiritual, é muito. Isso começa dentro de casa e se estende para o contexto social. Mas isso é o grande aprendizado que nos leva ao objetivo da nossa reencarnação, a nossa melhoria moral. Aí sim, aí a gente começa a ganhar uma robustez espiritual. A gente começa gradativamente a exercitar essa tolerância e na nossa fronte começa a ser rabiscado, desenhado a palavra fraternidade, solidariedade universal. E sabe o que acontece conosco? A gente começa a ter uma paz espiritual que é a paz dos brandos e pacíficos. Uma paz espiritual que não é a paz da matéria, que a gente muitas vezes busca e busca e não consegue se saciar. É a paz da convivência fraterna, é a paz da solidariedade, é a paz do aconchego dessa família universal, onde a gente se reúne como irmãos que somos, porque somos tolerantes, porque nos lembramos que Deus é tolerante conosco, porque se não fosse tolerante, ele não seria Deus. Nem aqui estaríamos. Porque nos lembramos que Jesus foi o exemplo vivo da tolerância. E isto pacifica, abranda os nossos sentimentos. Olha que caminhar que nós precisamos fazer. E muitas vezes a nossa rota está em outra direção. Muitas vezes a gente nem sequer para pensar nas bênçãos que esta fé raciocinada nos dá. Porque ela nos faz pensar sobre isso tudo que a gente está conversando agora. Ela nos faz pensar sobre os aspectos que nos levam ao aperfeiçoamento moral. Ela volta o nosso olhar para nós mesmos, para que a gente se observe e olha, antes de colocar para o nosso irmão, essa é aquela questão, melhoremos primeiro essa questão em nós. No capítulo 91 da obra Fonte Viva, pelo nosso Chico Xavier, onde Emmanuel nos diz sobre os problemas no amor, ele fala, precisamos voltar o olhar para nós, educando o nosso espírito para termos discernimento. Tendo discernimento, a gente consegue até mesmo perceber o quão tolerantes ou intolerantes somos, ao invés de esperar isso do outro. E quando a gente observa o nosso nível, o aspecto da tolerância em nós nos esforçamos para melhorar essas intenções ainda sombrias. E Emmanuel conclui na lição da tolerância, e melhorando os nossos aspectos sombrios, sendo mais fraternos uns para com os outros, esquecendo o mal que nos fazem, isso é ser tolerante. Sendo pacientes, indulgentes, a gente faz o quê com aqueles que nem sempre nos querem bem? Ao invés de irmos para o revide da intolerância, ao invés de pagarmos o mal com o mal, pagamos o quê? Com o bem. E fluidicamente dizendo, isso assume uma grandeza espiritual indescritível. Porque na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz coloca que os fluidos que geramos em nós mesmos pela nossa mente espiritual
se relaciona aos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Se temos atitudes de tolerância, sentimentos de brandura e mansidão, mesmo que isso seja desafiador, que tipos de fluidos ou quais fluidos estaremos gerando para nós mesmos? Da mesma categoria, fluidos salutares. E aqueles irmãos que nos observam do mundo invisível, do mundo material, irão sentir, mesmo que eles não compreendam de forma muito clara o que está acontecendo, mas irão perceber que esses fluidos que nos envolvem já estão diferentes. Se são os companheiros do passado que se ligam a nós pelas intolerâncias de um pretérito, eles vão perceber o nosso esforço, que nós já não somos aqueles do passado, que estamos numa outra carne, numa outra matéria, e que o nosso espírito se esforça continuamente no exercício da brandura e da mansidão, mesmo que em alguns momentos a gente caia, mas a gente levanta com mais vontade, com mais força. E aí, esses irmãos dos invisíveis, eles irão ter duas opções. Ou eles tentarão seguir o nosso exemplo na mudança moral necessária, abrandando seus próprios corações, ou a convivência conosco já será desagradável e eles se afastarão. E aqueles do mundo visível, que ainda guardam para conosco sentimentos talvez muito complicados, se eles percebem que para cada intolerância que eles irradiam para nós, nós vamos doar um potinho de amor, um potinho de paciência, mais um pouquinho de doçura, outro tanto de indulgência, eles vão perceber que não adianta. Não adianta revidar com a intolerância, porque aqui iremos irradiar amor ao próximo. Amor ao próximo orando por eles. Amor ao próximo, não permitindo que esses fluidos deletérios se acheguem para nós, irradiando fluidos salutares. Amor ao próximo, sendo fraternos e caridosos com esses companheiros, que muitas vezes não sabem o que fazem, assim como nós. Em algum momento, talvez, tenhamos tido atitudes ainda ignorantes espiritualmente. Então, para a gente encerrar esse primeiro momento da nossa conversa, e a gente abrir para uma conversa no coletivo, para a gente se perguntar algumas coisas, a gente encerra com essa lembrança de Jesus. Ele nos ensinou o que for a brandura e a mansidão. Ele não feriu a condição evolutiva de ninguém. Ele respeitou essa condição evolutiva. Ele não se aliou, se consorciou com a maldade. Ele nos ensinou muitas vezes a sacudir a poeira das nossas chinelas e partir, devolvendo a paz para aqueles que não querem acolher essa paz. Ele nos ensinou o que é o amor fraterno e o sentimento de família universal. Então, nós já temos o exemplo, nós já temos a tolerância divina para conosco incansavelmente, e nós precisamos voltar isso tudo para o nosso espírito e nos dizer como começar. Como dar o primeiro passo na mansidão desse espírito que há muito tempo espera essa paz espiritual, o nosso espírito. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Fiquem à vontade para as perguntas, para a gente conversar. Obrigada, Carol. Vamos lá, Norma. Vamos lá. Carol, você diria que exercitando a tolerância em nosso próprio lar,
nos será mais fácil exemplificá-la na escola, no trabalho e na sociedade, até que possamos um dia nos identificar definitivamente com essa virtude que ainda nos falta? Que linda questão, Norma. Me lembrou André Luiz, que fala justamente isso, sim, exercitando no cadinho doméstico, onde somos ainda poucos, aprendemos a fraternidade no todo para a humanidade. E veja só como Deus é grandioso e misericordioso. Ele coloca pertinho de nós, na família, eu costumo dizer, aqueles que realmente irão ser desafiadores para o exercício da tolerância. Porque se colocasse um pouquinho distante, no vizinho, no colega de trabalho, a gente talvez não iria. Mas dentro de casa é mais simples, está próximo. Então ali a gente começa esse exercício. E fazendo ali, a gente gradativamente consegue ser o exemplo para fora, dentro para fora. Obrigada. Muito bom. A outra, tem duas semelhantes. Aceitar os erros alheios, ser tolerante, ser paciente, tem um limite? Aí tem uma parecida, mas vou fazer a leitura. A tolerância é sem limites? Muitas vezes somos testados para ver até onde vamos. E aí? Gostei, sabe por quê, Norma? Eu lembrei aqui em casa, tem dia que tem alguém aqui em casa que fala que eu sou a mãe da paciência, né? Sou nada, gente, tem dia que eu fico brava. Minha mãe fala isso, ô mãe da paciência, mas o que que acontece, gente? Vamos lá. Tolerância tem limite quando fere a nossa integridade física. Estou falando de situações bem complicadas, quando fere a nossa integridade, até mesmo psicológica. Então, eu vou dar um exemplo muito familiar, não sei se fora do país mas no Brasil é muito comum na questão da família. Violências domésticas, violências, né, que não são físicas, mas são não verbais, né, no psicológico, nas emoções. Então, nós temos que ter muito discernimento. Por isso que eu trouxe a lição de Emmanuel. Quem fez essa pergunta, eu vou pedir para ler essa lição no Fonte Viva, 91, que fala sobre os problemas no amor, onde muitas vezes nós somos testados na nossa tolerância. Então, quando a gente fala de limite, a gente tem que se analisar. O meu limite é só porque está ferindo os meus interesses particulares, os meus interesses pessoais, ou porque realmente está ferindo a minha integridade física? Porque a lei da vida não é a maior lei? Dentre as revelações divinas, nós temos que preservá-la. Junto à lei da vida material, temos a lei da vida espiritual. Então, quando a gente passa por situações onde a gente percebe que a gente já está extrapolando nos aspectos da tolerância, a ponto de nos comportarmos, com todo respeito, como suicidas indiretos nesta vida de provações, farol vermelho. Agora, quando eu estou dizendo que a minha tolerância tem um limite também muito pouco, porque está ferindo os meus interesses pessoais, eu não estou mais afim de seguir com aqueles aspectos da paciência, aí eu tenho que voltar o olhar para dentro de mim e rever alguns padrões de comportamento. Né? Sem a gente expor muito a questão, é esse limite. Quem observa somos nós. E nós sabemos, viu? Se nós observarmos isto como espíritos imortais, a gente tem a resposta sim. É bem interessante, né, isso que você acabou de falar, por conta de que também nós temos um limite, né? Nós também não podemos ser agressivos, alguém nos agredir e a gente ficar ali em nome da tolerância, né? Receber toda essa situação, né? Tem mais uma aqui. Como lidar com a nossa paciência e tolerância quando ela é testada a todo momento, pois estamos rodeados de informações em torno do estudo, do trabalho, da família e vivemos na correria do dia a dia? Sabe quando a nossa tolerância é testada? Nesses desafios aí que a nossa
companheira Norma colocou, quando a gente é ferido no nosso orgulho, no nosso egoísmo, nos nossos interesses pessoais. Exemplificando. Lembremos agora intimamente, cada um de nós, em um momento onde perdemos a paciência. Mas vamos lembrar sem mágoas, sem sentimentos difíceis. Vamos tentar lembrar daquela situação como se a gente estivesse se observando numa discussão, numa intempérie, numa complicação, que a gente foi intolerante. O trânsito é um exemplo muito simples, é muito fácil ser intolerante no trânsito. Dentro de casa, o que aconteceu? Na maior parte das vezes, aquele ser que a gente disse que nos tirou a paciência, que nos fez ser intolerante, ele feriu algum ponto de vista, alguma questão pessoal nossa. Alguma coisinha que às vezes na hora a gente não conseguiu nem perceber. Mas depois, se a gente começa a fazer esse exercício, principalmente dentro de casa, quando a gente estiver mais tranquilo, mais pacificado, a gente vai perceber que a gente se comportou, entre aspas, como a gente falou ontem, né, Norma, no Evangelho Rede Viva, como crianças desobedientes, mal educadas, que não queria ceder nem de um lado nem de outro. Aí a gente fala assim, estou sendo intolerante ou estou com pessoas que me fazem ser intolerante o tempo todo. Será? Porque o outro só faz comigo aquilo que eu permito. Como Norma colocou, o outro me agride. Mas se eu vou agredi-lo, olha o olho por olho, dente por dente. Estou dando um exemplo simples. E aí, como é que vai ser? Mas se eu vou ser omisso com essa agressão, que pode ferir a minha integridade física, vai complicar ainda mais. E existe na Terra o quê? As leis terrenas, que só existem porque Deus permitiu. Então, eu preciso usar um mecanismo para que isso consiga se findar. Nas relações emocionais, onde o outro tira a minha paciência, me faz ser intolerante, e eu preciso reajustar. É o marido, é a sogra, é o enteado, é o filhinho. O que está acontecendo? Observando cada um de nós como espíritos imortais. Quem está abrindo as portas do orgulho? Quem está abrindo as portas, talvez até mesmo de um cansaço físico, que a gente está esgotada, é aí que aquele pequeno a gente perdeu a paciência, fomos intolerantes. E a gente disse, é o meu filho que me faz ser intolerante. A gente precisa ter esse discernimento, por isso que Emmanuel fala, eduquemo-nos para discernir, a pergunta é para nós, e a resposta é nossa. Então, esse é um dever de casa, que a gente vai ter que levar hoje para essa questão, que a resposta vai vir, e a gente vai mudar o rumo do barco. E completando aí, né, essa tarefa de casa, né, vamos dar uma olhadinha na pergunta 919, né, quando Santo Agostinho nos fala sobre o autoconhecimento, né, que se nós não fizermos essa jornada para dentro, nós não vamos descobrir se somos tolerantes ou não. Nós sempre achamos que a culpa é do outro, né, que o outro que me tirou do prumo, né? É mais fácil, né, Norma? Sim. Essa lição eu já aprendi. No Evangelho diz que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Como superar a dor sendo tolerantes e pacientes conosco e com os outros quando passamos pela difícil provação nesta vida? A dor. Para falar da dor, a gente vai ter uma lição que é lá no Leon Denis, O Problema do Ser, o Destino da Dor, que tem uma lição belíssima sobre a dor. Mas para responder essa questão, a gente vai falar de uma dor simples que todo mundo conhece, a dor física. Todo mundo conhece, né? Todo mundo passou por alguma dorzinha física. Tem algumas pessoas que são mais tolerantes à dor, outras menos tolerantes. Isso é uma questão física, gente, é fisiologia. Eu me lembro quando eu fiz algumas cirurgias terrenas, os médicos falavam assim, que eu sou muito tolerante à dor, deveria ser menos. Carol, qual o nível, qual a dor que você está sentindo? Eu, como assim, qual a dor? Igual essa pergunta que a Norma fez. De 0 a 10. Ah, aí ficou mais fácil. Hoje eu tô conseguindo suportar 7, estou conseguindo suportar 8, quer dizer, estou tolerante.
E assim são as nossas dores espirituais. Porque a dor física, a gente conta isso para o médico e ele sabe quanto medicamento vai dar, se vai diminuir dosagem ou não. Agora, a dor espiritual, muitas vezes, ela é silenciosa. É como a dor emocional, ela é quietinha. Alguns companheiros extravasam em ímpetos, mas ela é silenciosa porque só ele sabe a dimensão dessa dor. Se ela está no nível 0, no nível 8, no nível 10, no nível 1. E a gente tem que compreender que nesta vida, neste mundo que a gente chegou, de provas e expiações, a dor vai ser familiar. Mas não é que Deus é punitivo. Ninguém coloca a dor para a gente. Eu costumo chamar essa dor, Norma, essa dor dessa pergunta aí, das coisas da vida, como um remédio amargo, que eu me propus tomar lá no plano espiritual. E aí, quando chega aqui, eu tenho o véu do esquecimento e eu estou refugando esse remédio, mas eu preciso tomar. E às vezes ele vem à força. Já viram mãe de menino pequeno tentando dar o remédio? Antigamente era assim, né? Abre a boca, menino, né? Hoje não sei se mudou. A gente tem que engolir esse remedinho, que são as nossas provas e expiações. E aí eu falo da doutrina espírita, que ela é o copinho invisível que torna esse remédio, digamos, mais fácil de ser digerido. E para aqueles que não têm essa doutrina, talvez a dor seja mais complicada, porque eles não entendem que essa vida é passageira. E eles entendem que talvez esse remédio amargo vai ser eterno, o resto da vida vai ser esse sofrimento. E a gente sabe que não é assim, que o remedinho um dia vai se findar, e a gente vai receber a alta desse hospital de dores morais, quando a gente alcançar aquilo que a gente precisa. Então, a dor é um remedinho amargo, vamos tomar, com o cálice da doutrina espírita. E de preferência com água fluidificada. É isso, Norma. Aguinha, viu, gente? Bota aguinha em estudo, qualquer coisa que vocês forem fazer, que está sendo fluidificada. Quais seriam as formas falsas e formas verdadeiras de tolerância? Essa é boa, hein? Boa. Falsas e verdadeiras? A gente falou isso lá no início. Lembra que a gente falou do verniz? Que a tolerância falsa é aquela tolerância que a gente tem o verniz, a gente tem o mel nos lábios e a gente tem o fel no coração. Sabe quando a gente tem as educações da vida, somos muito educados pelas convenções sociais, amáveis. O próprio Evangelho conta isso, gente, na lição do ódio. E aí a gente chega em casa, a gente é o déspota, aquele ser autoritário, aquele ser intolerante, porque a gente aguentou tanta coisa na rua que aí a gente quer descontar naqueles que estão mais próximos de nós. Seria um exemplo da falsa tolerância. E a verdadeira tolerância é aquela que a gente se esforça, aquela que a gente sabe que a gente tem dificuldade, não é vergonha a gente reconhecer que a gente sai do prumo de vez em quando, que a gente fica meio ansioso, meio bravinho em casa. Não, não é vergonha não, isso é humildade. É a gente reconhecer as nossas fragilidades. Mas a gente reconhece e a gente não fica sentado nisso. A gente vai ter o quê? A verdadeira tolerância. Voltar o nosso olhar de novo para aqueles companheiros, olho no olho, e dizer assim para eles, nem que seja mentalmente numa prece, que espírito é esse que está me deixando chateada hoje? Que espírito é esse? Eu tenho um amigo da doutrina que falava muito para a filhinha dele, 5 aninhos, falou, Carol do céu, tem dia que ela me tira do prumo, eu olho bem pro olhinho dela, como se estivesse dando um passe, e pergunto para mim mesmo, quem é você? Eu nunca me esqueci disso. Ele estava exercitando a verdadeira tolerância. Como que ele vai educar esse espírito pequenino ali, corpinho frágil, né? Mas espírito cheio de vivência, exercitando a verdadeira tolerância. A lei de amor, exemplo do Cristo, fraternidade. Então, quem somos nós, né, Norma? Quem somos nós? Eu me pego pensando nisso. Realmente. A última agora. Como ensinar tolerância e paciência ao seu filho em um mundo cheio de intolerância?
Você quase que acabou de É responder. é muito lindo isso. Estava falando segunda-feira no Núcleo Família, na nossa reunião de planejamento. Como é lindo esse aspecto da educação moral. Porque veja só, você tem um espírito imortal cheio de vivências, mas ele não se lembra de nada. O corpinho frágil que já precisa de você. Então, quer dizer, ele precisa dos seus ensinamentos no campo da matéria e no campo do espírito. E você precisa dizer para ele, de espírito para espírito, que a transformação não é fácil. Só que dentro das limitações dele, da cognição dele, daquilo que ele é capaz de suportar. E aí você começa como se fosse uma terra, quem gosta de horta, você começa a revolver aquela terra. Revolver como? Desde o momento ideal que você planeja receber aquele espírito, ensinando os princípios do amor, da paciência, da doçura, da afabilidade. E ele começa a receber esses fluidos. E daí, quando você está com ele já em matéria, nos seus braços, e assim caminha na educação moral, continua a revolver a terra. Como que eu revolvo essa terra? Com os recursos da doutrina, com o culto do evangelho no lar, com a oração que você faz no berço. Mesmo que ele não entenda, você ora por ele, para os irmãos que estão ali junto dele. Quando você faz uma leitura edificante para essa criança, quando ela começa a te questionar isso que Norma falou, muitas vezes eles entram numa fase e questionam, o mundo lá fora é assim, por que aqui em casa tem que ser de outro jeito? Porque aqui em casa a gente vai ser diferente, porque a gente vai seguir com Jesus. Jesus é doce, Jesus é brando. Quando você traduz para a linguagem dele, nos aspectos cognitivos, quem é esse Jesus? Quem é Deus? Quando você mostra nas figuras da terra, né? Hoje em dia a gente tem figuras, imagens, tudo bem que seja, mostra quem é, porque ele é concreto. E você vai plantando as sementinhas. Gente, isso é imprescindível. Não dá para a gente dizer que as escolhas serão deles. Allan Kardec fala, até os 7 anos, eu costumo dizer que a gente tem que ser rápido nisso, arrotear essa terra, plantar as sementinhas dessa bondade, a tolerância, tem que ser agora. O que ele vai ver lá fora, depois, ele vai ter a robustez espiritual para entender que a tolerância é amor. E só se acaba com a intolerância com amor. Isso é papel de quem? Dos pais, ou dos responsáveis pela educação daqueles rebentos. Realmente somos jardineiros, né? Que quando começa a nascer aqueles galhinhos inconvenientes, temos que ter a delicadeza, né? De fazendo a poda. Eu vejo que educar é isso, né? Isso, Ana. Bom, Carol, as perguntas foram essas. Muito obrigada pela sua atenção. Está com você Obrigada. agora, Kemi. Obrigada, Norma. Obrigada, querida Carol. Então, agora, se não tiver mais perguntas, a gente pede, então, suas considerações finais e a prece de encerramento, por favor. Eu que agradeço. Agradeço Marialba, Norma, Kemi, toda a equipe do Blossom aqui na Terra e nos céus. E a vocês, que foram tão tolerantes para refletirmos juntos. Já fizeram o primeiro dever de casa. Então, vamos nós só encerrarmos com o entendimento de que ser tolerante é aplicar a lei de amor do Cristo. E que a intolerância, ela é apaziguada com essa lei de amor. Não tem como ser diferente. Enquanto a gente estiver caminhando na senda do orgulho, desse egoísmo, dessas vaidades, isso tudo vai entorpecer a nossa mente e a gente não vai conseguir ser tolerante. Então, o primeiro passo, não importa o que aconteça lá fora. Não importa se o mundo vive momentos de impiedade, de intolerância, de divergências em qualquer contexto. Importa que a gente volte o nosso olhar para nós, se nós nos declaramos cristãos, e façamos a nossa parte.
Precisamos construir esse exemplo moral, gradativamente, porque isso vai ser a luz, mesmo que pequenina, que vai dissipar as trevas da intolerância lá fora. Então depende de quem? Da gente, de nós. Então vamos para a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a espiritualidade amiga, a oportunidade de juntos caminharmos nestas revelações espirituais, através desse espiritismo tão consolador e esclarecedor. Agradecemos aos bons espíritos por estarem sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos encorajando e abrandando os nossos corações, nos ensinando que só o amor ensinado por Jesus, liberta a cada um de nós dos grilhões pesados do passado. Senhor Jesus, com os nossos corações em gratidão, pedimos neste momento, no findar desta reunião, que possamos ter a coragem moral, a boa vontade e arregaçarmos as nossas mangas espirituais, voltando para os nossos ambientes de desafios constantes, com mais amor, com mais paciência, com mais brandura. Pedimos também, Jesus, que ampare a nossa família, que vá ao encontro de todos os nossos amados, envolvendo-os na força, na proteção e nas bênçãos necessárias. Pedimos o amparo, Jesus, a esses irmãos que se vinculam a nós pelos laços de afeições ou muitas vezes pelos laços de dificuldades afetivas do campo espiritual. Sejam quais forem os laços que nos ligam uns aos outros, abençoa esses irmãos, Jesus, auxilia-os a encontrar esta paz espiritual que eles tanto buscam. Pedimos também, Senhor Jesus, amparo a esta casa espírita do Blossom, ao nosso Centro Espírita Sem Fronteiras, ao nosso movimento espírita. Somos todos trabalhadores da sua lavoura, somos servos do Pai. Ampare a cada um de nós, para que possamos ter em nossos corações a fraternidade, a solidariedade, a nos auxiliar no cumprimento de nossos deveres. Senhor Jesus, mais uma vez agradecidos estamos, pedimos licença para encerrar este momento, na certeza de que na próxima semana os amigos espirituais conosco estarão nesta casa que tanto nos acolhe. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, em sua infinita bondade, e nos ampare, Jesus, nos livrando de tudo aquilo que é contrário à sua lei de amor e à sua caridade. Que assim seja.